Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom. E sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Porque a palavra de Deus diz que grande é a seara e poucos são os lavradores. Então, gente, nós vamos aqui para mais um capítulo, mais um vídeo da palavra de Deus, que ela é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará, mas, como eu digo sempre, né, antes de começar a leitura, tenha caráter para com Deus. Não fique escrafunchando, caçando o que não existe, tá? A Bíblia, ela começa, no início Deus fez isso, isso, isso. Né? Lá em Gênesis e em Apocalipse termina como? Amém, que assim seja. Então, ela já está completa aqui. A gente precisa ficar aqui escrafunchando nada. E aí eu falo sempre, né? Entra no seu quarto, feche sua porta, dobre seus joelhos, ore, fale para com Deus, rasgue seu coração para Ele, que Ele é o nosso melhor amigo, Ele é nosso irmão, e Ele nos chama de filhinhos. Então, gente, agora, bora para a leitura, porque Deus é conosco. Nós paramos no 8, né? De Atos ao Apóstolo. Agora nós vamos iniciar aqui em 9. E vamos tirar o óculos, que não estou enxergando nada, né? E 9 começa assim. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu li a pequena, gente. Estou usando essa pequena aqui para ver, né? Para ler o textuário de cada capítulo. E eu vou ler nessa daqui, que as letras são maiores. A Bíblia King James. Eu comecei com A, lá no início do vídeo. Lá atrás, quando estava com o zoinho melhor ainda. Eu estava lendo A. Ai, gente. Primeiro vídeo meu da Palavra de Deus, coloquei até o nome da minha família aqui. Essa daqui é a Almeida. Almeida Ferreira. Deixa eu ver aqui. João Ferreira de Almeida. O Antigo Testamento eu fiz totalmente nela. Agora eu tô aqui nessa Bibi King. King James. As letras são maiores. E ela é bem maior do que a minha outra. Então, sem muita conversa, bora pra leitura. 9, né? Como que foi mesmo que eu li lá? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, bora para a leitura. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E, enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias, ele diz: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que o homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho, e entrou na casa, e, impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão, e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos, como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão,
E levantou-se e foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome e com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos para matá-lo, mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, trouxe aos apóstolos, e lhes declarou com ele: vira ao Senhor no caminho, e esse lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E estavam com eles, entrando e saindo de Jerusalém. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam, os irmãos desceram na Cesareia e o enviaram para Tarso. Então as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham descanso e eram edificadas. E, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significava Dorcas. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isso foi conhecida por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. 10 de Atos. Vamos ver aqui o que fala no início da pregação. O centurião Cornélio. Essa Bíblia King James, aqui ela vai direto. Ela não tem aqui os textuários em negrito, né? Por isso que eu uso ali, né? Ela vai direto. 10. O centurião Cornélio, né? E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhe declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora 6.
Ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase, e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado pelos quatro cantos, e sendo baixado sobre a terra, na qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Orando, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão, ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais? Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus, através de um santo anjo, para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado seus parentes e amigos mais próximos. E, enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu a seus pés, adorando-o. Mas Pedro levantou-o e disse: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem, que é judeu, se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós, sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9 eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto do mar, o qual vindo falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Essa palavra, eu te digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurado ou em um madeiro. A esse Deus ressuscitou ao 3º dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado, para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crer, receba a remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles o ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro:
Pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados? Esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. 11 de Atos. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E, quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando e em um êxtase. Tive uma visão, um certo vaso descia do céu, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves dos céus. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isso sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim. O Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, esses 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: Envia homens a Jope e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvos, tu e toda a tua casa. E, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E eles, ouvindo essas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgia acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. E eles enviaram a Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se, exortou a todos que, com propósito de oração, eles permanecessem no Senhor. Porque ele era um bom homem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarsus, para buscar Saulo. E, tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que, por 1 ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos, pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem, conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. O que eles também fizeram, enviando aos anciões pela mão de Barnabé e de Saulo. 12 de Atos. Vamos ver o que diz aqui o texto da palavra. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Morte de Herodes. Se eu gaguejar aí, pessoal, vocês desculpem, tá? Tô com um pigarro que só Jesus. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram
os dias dos pães asmos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando-o a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: lança as tuas vestes sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás loucas? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam, é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. Ele foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono. Ele lhe dirigiu um discurso, e o povo gritava, dizendo: esta é a voz de um Deus, e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus. Ele foi comido pelos vermes, e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, quando terminaram o seu ministério. E levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Gente, eu vou parar aqui no finalzinho do 12, depois a gente começa aqui no 13, no próximo vídeo. Aqui a gente leu, a gente viu aqui também a importância do jejum, né? Quando Deus desceu o lençol cheio de animais, ele não quis comer. A importância de jejuar e a importância da gente ter caráter para com Deus, né? Porque você viu que Herodes aqui quis se passar por Deus e ele acabou o quê? Aconteceu o quê com ele? Foi comido pelos bichos. Porque Deus, ele não dá a glória dele a ninguém. Porque toda a honra e toda a glória seja dada a Deus e não aos homens. Então, pessoal, quando leres a Bíblia, caráter, sempre. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, a leitura da palavra de Deus. Eu espero que vocês gostem, que vocês leiam a Bíblia, gente. Porque a Bíblia, ela é a bússola para nós, é o cajado do peregrino, é o nosso comandante do nosso navio, é o ar que a gente respira, é o chão que a gente pisa, tudo que ele criou foi perfeito, né? Mas a serpente sempre esteve ali do lado, né? Então, e tá aí no mundo aí, fazendo as suas falcatruas, enganando o povo, colocando uma cegueira espiritual, colocando uma trave nos olhos das pessoas e a gente não acorda. Então, gente, ai, papai do céu, obrigado pela leitura da Bíblia hoje. E até o próximo vídeo, se assim nosso bom Deus permitir. Gente, vocês vão ver sempre eu com esse negócio aqui, porque tá muito, muito frio aqui onde eu moro. E esse roupão aqui é bem quentinho, então os vídeos vão estar assim. Quando tiver calor, eu coloco outra roupa. Tchau, pessoal. Perdoe qualquer coisa, desculpa qualquer coisa. Desculpa a gagueira aí, se eu gaguejei um pouco. Porque o zoinho, a gente vai ficando de idade, o zoinho vai piorando. Tchau.